aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu vim falar dos 4 cavaleiros do apocalipse do fim do mundo da Turma da Mônica Jovem. Por enquanto, só existem 3 cavaleiros revelados, mas eu vou deixar minha teoria de quem é o quarto e de como aconteceu. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal que vem por aí muita coisa maneira, sério, gente. Tem tanto conteúdo que não tá dando nem tempo de gravar pra vocês. Sério mesmo. Também deixa o like de vocês e compartilha esse vídeo com alguém que gosta de teorias e que gosta da Turma da Mônica Jovem pra ajudar esse canal. E a pergunta de hoje é: qual é a sua revista favorita da Turma da Mônica Jovem? Eu não consigo escolher, mas eu acho que é a número 79, que dá uma nostalgia em mim. É como se eu estivesse dentro da história, no que estava acontecendo ali, que é meio que uma história onde eles estão na praia, e me lembra muito a praia, e não sei, eu gosto muito dessa revista. Mas vamos pro vídeo, né? Então, eu já comecei a falar sobre esse assunto em Umbra, o maior mistério da Turma da Mônica Jovem. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e também nos cards pra vocês darem uma olhada, onde surgiu o segundo Cavaleiro do Apocalipse. Mas vamos do começo, né? O primeiro Cavaleiro do Apocalipse surgiu em Sombras do Passado, parte 2. Quem é o primeiro Cavaleiro do Apocalipse? É a Penha. Vocês lembram dela? Ela é uma das meninas da Rua das Pitangueiras, que andava muito com a Agnes e com a Sofia. E nessa história, que essa aqui é a parte 1, que tem início a super saga do fim do mundo, a Penha volta pra meio que atazanar a vida da Mônica, e ela revela no final da história ali que ela é o cavalo vermelho da guerra. Então ela é o primeiro cavaleiro do apocalipse. Só pra falar de todas as revistas aqui, pra vocês terem uma noção de quais revistas compõem essa história da super saga do fim do mundo, a próxima revista é Dia das Bruxas. A gente descobre nesse daqui que a Penha, no final de Sombras do Passado, ela bateu a cabeça e ela acabou em coma. Ela volta pra atazanar a turma. Ela volta como um fantasma ali que pode possuir as pessoas e começa a possuir os amigos da Mônica e quer matar a Mônica, e tá decidida que ela quer, tipo, acabar com a existência da nossa protagonista. Mas eis que quem a derrota é a nossa linda e maravilhosa Magali. E aí a gente descobre no final que a Magali é uma bruxa super poderosa, mas que ela não tem acesso aos seus poderes. Porque se ela acessar os seus poderes na magnitude que ela tem, ela vai enlouquecer. É um poder muito grande para que ela controle. Então a gente descobre, né, como eu falei pra vocês, que a Magali, né, é uma bruxa. A gente também tem a apresentação de um elemento muito importante nessa história, que é a casa fora do tempo. Lembra que eu falei pra vocês que em Umbra, o Chavecão e a Denise do futuro voltaram do futuro pro presente para resolver a situação? O que vocês acham que eles usaram para chegar até aqui? Eles usaram a Casa do Tempo, que é apresentada nessa revista. As próximas revistas que a gente tem é Umbra. Eu falei delas especificamente em um vídeo. Vou deixar nos cards para vocês e também aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Eu contei a história das revistas para caso você não lembre ou para caso você não saiba, mas tá muito interessado nesse assunto, porque sério, é uma teoria assim muito doida, gente. A próxima revista que faz parte dessa saga é Férias na Praia, e aqui a gente vai pra casa lá do Chaveco, que tem uma casa na praia, e a gente tem um encontro com o Chavecão. O Chavecão ainda tá procurando a Denise do futuro, quer saber onde que ela tá, e ele diz que ela vai aparecer em uma festa, em um luau que vai ter, e a Denise sempre gostou muito de festa, né? E aí o Chavecão tá com a certeza que ela vai aparecer nessa festa. E a Denise aparece, a Denise do futuro. Mas a Denise do futuro meio que bate no Chavecão dizendo: fique longe de mim. Ela se descontrola, ela parece muito uma vilã, sabe? Que ela diz que vocês vão atrapalhar tudo, fiquem longe de mim, não venham atrás de mim. E ela sabe de alguma coisa que tá acontecendo, e por mais que eu tenha visto assim na internet algumas pessoas falando: não, mas ela é a vilã. Eu não acho que ela é vilã nem um pouco. Eu acho que ela sabe alguma coisa que os outros não sabem e que ela tá tentando evitar. Mas se os outros vierem perto dela, tipo, ficarem perto dela, não vai rolar, sabe? Vai, tipo, causar a destruição do mundo. Então eu acho que ela tem um plano, alguma coisa, e isso é revelado na revista 99 da Turma da Mônica. Eu já chego lá. E em Sombras do Futuro, o Chavecão já não tem mais nenhuma saída, ele vai precisar explicar o que tá acontecendo pra turma, porque a Mônica descobriu que a Magali é uma bruxa de verdade. Os poderes da Magali só são acessados com a frase "a lua chora essa noite", e ela só é, assim, travado no cérebro dela de novo, se eu não me engano, pelo martelo e pelo machado, pelo martelo, alguma coisa assim. Vou deixar aqui pra vocês a imagem da frase. E aí, o Chavecão então começa o seu relato do que aconteceu no futuro. Lembra que eu falei dos Guardiões da Soleira lá em Umbra?
que a Berenice prendeu os espíritos da turma em máscaras, esses 3 guardiões da soleira, que é a Mônica, o Cascão e a Magali, encontram o Cebola, e o Chavecão e a Denise não estão lá para evitar o que aconteceu. Então esses 3 guardiões pegam o corpo do Cebola, colocam o espírito dele na máscara e enterram o corpo do Cebola. Então o Cebola se torna o 4º guardião da soleira. E a Jumenta Voadora domina o mundo, começa a destruir tudo, mas o Cebola sempre foi muito ganancioso, ele sempre quis muito pra ele sempre foi controlador, ele sempre quis dominar o mundo. Eu falei disso no primeiro vídeo sobre o romance da Mônica e do Cebola, eu vou deixar também aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, porque meio que tudo se complementa, porque é uma história separada, mas é a mesma história, é a vida dos nossos tão queridos protagonistas, gente, porque eu amo a Turma da Mônica, então, sério. Nossa, gente. Ai, eu adoro. Eu sou meio doida, gente, porque tem hora que eu tô falando pra minha mãe e minha mãe não entende nada. Então eu venho falar pra vocês que eu acho que alguém deve me entender. Alguém nesse mundo tem que me entender que eu sou pirada, doida, varridinha, assim, por histórias que são maravilhosas, gente. Ai, eu adoro. Voltando pro vídeo aqui. Então, em Sombras do Futuro, como eu falei, o Cebola foi dominado pela Berenice, mas como ele tem uma inteligência superior, como ele é muito ganancioso, ele engana os 3 guardiões pra mandarem a Berenice pra Umbra e mandarem ela pro inferno, e derrotando assim a Jumenta Voadora. A Magali devolve o espírito dela, da Mônica e do Cascão pros seus respectivos corpos. Mas o Cebola não quer voltar. O Cebola diz que aquela máscara amplia a inteligência dele, e só assim ele vai conseguir dominar o mundo. Foi todo um plano para que o Cebola conseguisse eliminar a Jumenta Voadora do negócio lá, da jogada, e ele ficar com o mundo todo para ele. Nisso, os 4 melhores amigos brigam. O Cascão adquire os poderes do Capitão Feio e também tem seus próprios planos de dominação mundial. A Magali conseguiu agora libertar os seus poderes de bruxa e ela enlouqueceu. Ela também se isola em uma casa do vento lá e ela fica sozinha. E a Mônica reúne todas as garotas e o Chaveco para lutarem contra o Cebola, que reuniu todos os garotos do bairro do Limoeiro para lutarem junto com ele. E aí, eu acho que assim, tem uma manipulação ali, porque com certeza todo mundo ficaria do lado da Mônica, então eu acho que o Cebola manipulou eles muito bem. E o Franja cria um super vírus para dominar todo o planeta. Esse super vírus domina todas as máquinas do planeta e o Cebola toma conta do mundo. E a Mônica e as suas resistências vão para aquela casa lá onde tá acontecendo a história, aquela casa da Praia do Chaveco. E é ali que o Chaveco e a Denise se apaixonam. Eles começam a perceber que a Mônica, ela não vai conseguir defender todo mundo sozinho, porque o Cebola tá mandando drones, porque ele quer dominar todo mundo, ele quer que as pessoas rebaixem pra ele, e a Mônica é a líder da resistência, então ela não vai se rebaixar pro Cebola, ela não vai deixar o Cebola dominar tudo. E a Mônica vai lutar contra isso. Só que as pessoas que estão ali junto com ela percebem que a Mônica não vai conseguir fazer isso sozinha e ela precisa de ajuda. Então eles começam a meio que treinar, a lutar ali, a aprender coisas para defender o território deles. Nisso, eles sabem que é só questão de tempo pro Cebola se irritar e soltar uma bomba nuclear e acabar com o mundo inteiro. E aí a Mônica tem um plano então de que a Denise vá falar com a Magali e aprenda coisas para dar um jeito de libertar o espírito do Cebola, porque o espírito do Cebola volte pro corpo dele e tudo isso acabe e que o Cebola morra. A Denise não consegue achar um feitiço assim, ela consegue achar apenas um feitiço para voltar no tempo e resolver o que aconteceu no passado. Então ela pega a Sofia, ela mesma e o Chavecão para voltar pro passado. Nisso, a Sofia acaba morrendo, mas a Denise e o Chavecão acabam entrando dentro daquela casa do tempo que eu falei pra vocês, que é onde eles conseguem manipular o tempo para voltar no passado. Eles precisam tomar água e usar ferro para se movimentar no tempo e encontrarem a época certa para eles ficarem. Mas tem um ciborgue do Cebola perseguindo eles, que se intitula como Silencioso. Pra quem não sabe, o Silencioso, assim, teve várias dicas. Ele é um Humberto, aquele que não podia falar na Turma da Mônica. Não é dito que é um Humberto, mas, gente, tem tanta dica que, assim, fica meio na cara de quem que é o Humberto. Então, é uma pessoa que foi transformada em uma máquina pelo Cebola. E esse ciborgue impede que a Denise e que o Chavecão consigam sair no mesmo lugar. Esse ciborgue agarra a Denise e o Chavecão sai no presente. A Denise fica dentro daquela casa, saindo em outro tempo. E aí falta encontrar a Denise do futuro e saber por que ela tá fugindo do Chavecão, né? As próximas são Herdeiros da Terra, que são 2 partes. E aqui a gente vai ter a apresentação do mundo inferior, como se fosse o inferno, um mundo onde a serpente domina.
E assim, o que é mais essencial saber disso daqui é que existem 9 círculos, como se fossem os círculos de Dante do inferno, a divisão de Dante, e a serpente está no último círculo. Então quer dizer que ela é como se fosse Lúcifer, como se ela fosse a pior coisa do mundo, entendeu? Mas ela é intitulada como serpente e eu vou continuar falando que ela é a serpente. No final eles destroem esse mundo que eles encontram. Só que quando eles destruíram esse mundo, é tipo óbvio que não ia acabar ali. Porque às vezes quando existe um mundo, é porque existe uma prisão, existe uma coisa que está contendo o que existe lá dentro. E quando eles destruíram esse mundo, que é o inferno, eles libertaram a serpente, eles libertaram o que está lá dentro. Na Torre Inversa a gente tem a revelação do terceiro cavaleiro do Apocalipse. Que essa história também é em 3 partes, que é a Torre Inversa parte 2 e a Torre Inversa parte 3. Resumindo bem a história, aqui a gente vai ter que o terceiro cavaleiro é o Capitão Feio, a gente tem o que aconteceu com ele no passado, a gente tem a apresentação de um objeto mágico que eu acho que também tem a ver com a resolução que o Emerson de Abreu, que é o roteirista dessas histórias, quer dar pro final. E aqui nessas histórias, o Capitão Feio quer a Penha, quer trazer a Penha de volta. Então ele vai, acorda ela do coma e quer ela pra ele. Ele não diz o que ele quer. E aí que começa a minha teoria. Mas antes disso, a revista 99, que foi a última revista lançada até hoje da Super Saga do Fim do Mundo, que é a número 99, que é Parque Assombrado. E aqui a gente vai ter de novo um confronto com a Denise do futuro. E a gente descobre que a Denise do futuro, quando ela se perdeu do Chavecão lá na Casa do Tempo, ela acabou saindo 17 anos antes do que o esperado. Então ela já tá ali há 17 anos. Quem saiu junto com ela foi o Silencioso. Mas o Silencioso, ele acabou virando um cuco, que é a maldição daquela casa, porque ele não fez os rituais necessários para não se transformar em um cuco. E a interpretação assim que tem é que o feitiço dura 7 dias. Mas quando passa 7 dias, a Denise do futuro vê que aquele passarinho continua um passarinho, então ela acha que o Silencioso não vai fazer mais mal. E ela descobre que na verdade a maldição era 7 anos e não 7 dias, então o Silencioso volta. Nessa história eles conseguem derrotar o Silencioso, mas ainda assim a Denise do futuro não fica com o Chavecão, ela vai embora e ela diz que não é pra turma mais procurar ela, porque ela tem um plano, porque a serpente tá voltando. Então ela tem um plano pra salvar todo mundo, porque o mal não acabou ainda, e ela sabe o que vai acontecer, e ela sabe e ela vai conseguir, ou ela vai tentar impedir, e que não é pra ninguém ir atrás dela, porque senão eles vão atrapalhar o plano da Denise. Então, tudo que eu falei até agora foi confirmado nas histórias, tudo que eu falei tem ali, se você procurar interpretar algumas coisas, você consegue entender, mas o que eu vou falar a partir de agora é a teoria de quem seria o quarto cavaleiro. Como eu disse pra vocês, a Penha é o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro da guerra. A Berenice é o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro da morte. O cavaleiro da peste é o Capitão Feio, que é o tio do Cascão, né? Mas falta o cavaleiro da fome. Se você for pesquisar, essa teoria existe, mas eu trouxe isso porque alguns lugares dizem que o roteirista dessas histórias confirmou que é ela, mas eu não vi nada oficial, mas provavelmente é que o quarto cavaleiro seria a Bruxa Viviane. Por quê? A Penha tem relação com a Mônica, a Berenice tem relação com o Cebola e o Capitão Feio tem relação com o Cascão. Mas falta um vilão pra Magali ainda. E quem tem muita relação com a Magali ali, que no caso a bruxaria, poderes da lua, é a Bruxa Viviane, e a gente sabe que ela não é flor que se cheire, ela é uma pessoa malvada, por mais que ela seja mãe ali, que ela pareça uma pessoa inofensiva, todo mundo pode ser mal, muito mais mal do que aparenta ser. O que eu acho que aconteceu? Na Torre Inversa é dito que a Magali perdeu os poderes dela. E eu acho que a Bruxa Viviane vem ajudar a Magali a recuperar esses poderes, mas na verdade ela tá fazendo um ritual, ela tá fazendo alguma coisa pra roubar os poderes da lua pra ela, porque isso foi uma coisa que ela sempre quis. Agora que ela sabe que a Magali tá frágil, que ela tá, né, sem os poderes dela, tecnicamente, é agora que a Bruxa Viviane entra na história pra ajudar a Magali. Mas, pra roubar os poderes dela, a Bruxa Viviane fez um trato com a serpente pra conseguir todos os ingredientes ou todas as coisas que ela precisa pra roubar os poderes da Magali. No final, a turma consegue derrotar a Bruxa Viviane, consegue perceber o que ela tá fazendo, por mais que a Bruxa Viviane tenha roubado os poderes da Magali.
e eles conseguem derrotar pra sempre a bruxa Viviane, causando a morte dela. Então a bruxa Viviane morre. Aí tem a revelação de por que o Capitão Feio queria tanto a Penha em Torre Inversa. E eu acho que o Capitão Feio queria matar a Penha, porque só assim a serpente consegue controlar os seus cavaleiros. Berenice e a menina do lago morreram. Elas foram pro inferno, agora a serpente controla elas. O Capitão Feio também morreu em Torre Inversa. Agora também a serpente consegue controlar ele. Supostamente, a bruxa Viviane também morreu e a serpente consegue controlar ela. Então, no final do que seria a apresentação do quarto cavaleiro, a Sofia recebe uma ligação dos pais da Penha dizendo que a Penha sofreu um acidente e acabou falecendo. Abrindo um parênteses, por que o Capitão Feio acordou a Penha do coma em vez de matá-la direto? A gente percebe que em Torre Inversa o Capitão Feio tá tentando ajudar eles ao pegar os membros mais fortes do grupo, porque na verdade o que precisa para derrotar o Capitão Feio é a inteligência. Então ele meio que dribla o poder da serpente tentando ajudar os nossos amigos. Então ele faz a mesma coisa com a Penha, ele dribla o que a serpente quer e em vez de matá-la, ele acorda a Penha. Mas como ele ainda está sendo controlado pela serpente, ele não consegue 100% avisar que a serpente quer que a Penha morra. Então agora, nossos 4 cavaleiros estão mortos e pertencem à serpente. A Cebola percebe que a marca que ele tem no punho se quebrou. Tem-se início o fim do mundo. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha teoria, porque ela vai dar início à próxima teoria que eu montei do que aconteceu no final da saga do Super Fim do Mundo. Porque eu já fui pesquisar muito, eu já fui ver se tem, se vai continuar, se não vai. Porque, por exemplo, Umbra foi uma história de 2014. A última história que foi lançada dessa super saga foi a 99, que foi lançada em 2016. E até agora, assim, já se passaram 4 anos e a gente não tem mais nada. E eu fiquei muito, muito decepcionada ao ler coisas dizendo que não, a história não vai continuar, não, a Panini não quer que tenha histórias de terror histórias para crianças entre aspas, para jovens, mas também tem crianças que eu sei que consomem essas histórias. E aí a Panini, boatos, gente, eu não confirmei nada, eu só fui pesquisar e foi o que eu achei, que a Panini não queria que histórias de terror fossem contadas na Turma da Mônica Jovem, então a Super Saga do Fim do Mundo foi cancelada. Outros dizem que essa Super Saga vai voltar ainda, mas já se passaram anos e até agora a gente não tem nenhuma revelação do que aconteceu depois, de quem era a serpente, de como aconteceu o fim do mundo, e eu bolei uma teoria pra satisfazer vocês, porque, assim, eu sou escritora, pra quem não me conhece, e a minha função é criar histórias, então eu criei sim um final pra vocês e eu vou falar no próximo vídeo. Então fique ligadinho, não se esqueça de se inscrever nesse canal como eu já disse no começo do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.